Pronto, a qualquer coisa, meninos, vocês falem no bate-papo, tá certo? Eu tô aqui com o celular e eu vou acompanhando, tá certo? Bem, vocês pesquisaram sobre a lei de Mendel, né? Mendel, que foi um cientista que pesquisou sobre a herança genética. Por que que a gente tem algumas características de outros antepassados, né? Às vezes a gente não tem a característica do nosso pai e nossa mãe, mas tem de um avô, de uma avó, de um tio, e assim vai. E a gente vai ver sobre hereditariedade, que também pertence a esse complexo, ok? Então, olha só, para início, a hereditariedade, ela corresponde aos mecanismos biológicos responsáveis pela transmissão de informações genéticas, que foi o que eu acabei de dizer. A gente praticamente não vai só, vamos dizer, puxar alguma coisa, como a gente fala, do nosso pai e nossa mãe. Às vezes a gente pode pegar lá de trás, de um bisavô, de um tio, avô, e assim vai. Aí as informações genéticas, elas determinam essas características típicas, né, de uma espécie. Pronto, olhem só. Nós vamos começar a ver aqui os conceitos fundamentais. Vai ter uns nomezinhos que agora a gente vai poder usar, que dentro de genética eles são essenciais, esses conceitos, né? Eu vou mandar para vocês depois lá no grupo, tipo um dicionário, com todos esses conceitos. Porque quando aparecer alguma questão que fale de cada um, você pode voltar lá, pesquisar e responder. O primeiro, pessoal, é o gene. O gene, ele é um fragmento de uma molécula, de ADN ou DNA. A gente vê muito falar sobre DNA, por exemplo, naquele programa Casos de Família. Faz o DNA para ver se fulano é filho de cicrano. Ele é responsável por uma característica biológica. No caso, ele cruza informações. O DNA ele vai cruzar informações da leitura genética do filho com a leitura genética do pai, por exemplo, ou da mãe. E nesse cruzamento, vai ter um monte de características iguais. Um monte. O conjunto de todos os genes, ou seja, quando eu junto todos esses fragmentos, eu tenho um genoma. Ok? Aí isso aqui também a gente vai ver depois. Nessa figurinha aqui embaixo, ó, a gente vê um genoma. Ele está completo. E essa partezinha preta aqui, ó, é como se fosse um pedaço. Aí esse pedaço aqui eu vou chamar de gene, ok? Quando eu junto vários genes, eu tenho um genoma. Pronto. Eu tenho agora outro nomezinho estranho, é o alelo. Cada gene é formado por 2 ou mais alelos, que se encontram nos cromossomos. Olhem só, aqui nós temos, por exemplo, um exame de DNA. Aqui é um fragmento de um gene, aqui é um pedacinho do gene, e nós temos os genes alelos, ou seja, é um pedaço do gene. E eles ocupam o mesmo lugar, numa comparação, por exemplo, aqui é do filho e aqui é do pai. Pronto. Aqui a gente pode ver que eles são diferentes, ok? A gente vai ver mais na frente quando eles são diferentes, quando são iguais e tudo mais. Outro nomezinho é o genótipo, desculpe. É um conjunto de informações contidas no genoma de um indivíduo. Pronto. Aqui nós chegamos à parte mais legal de genética. Quando a gente trabalha com letras. Olhem só. O genótipo, ele vai ter vários genomas de um indivíduo, vários genes, vários alelos. Geralmente identificado por letras do exemplo, aí nós temos aqui, ó, Vzão, é assim que lê, em genética, pessoal, não estranho não, Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, Vzinho. Não, eu não costumo trabalhar com V, eu gosto de trabalhar com a letrinha A, Azão, Azinho, e assim vai. As letras maiúsculas representam, olha só, isso aqui é importante. As letras maiúsculas representam os alelos dominantes. E as letras minúsculas, os recessivos, ok? Então, pessoal, quando eu tenho uma letra maiúscula, são alelos dominantes.
um pedacinho lá do gene, né? E quando ele é minúsculo, eles são recessivos. A gente vai ver mais na frente, na prática, o que é um dominante e o que é um recessivo. Aí nós temos aqui a questão da dominância, né? Quando um pedaço lá do alelo ele é dominante. Ele pode ser definido quando a característica do alelo se expressa e mascara a expressão de outro alelo. Os genótipos dominantes são identificados por letras maiúsculas. Ou, por exemplo, genótipos Vzão e Vzão ou Vzão e Vzinho. Definem cor amarela e são dominantes sobre a cor verde. Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, a cor amarela é esse Vzão. Então, tanto no início como no fim, ele é dominante. Já que no outro exemplo, Vzão e Vzinho, o Vzão, que é a cor amarela, do exemplo, ele é dominante, ou seja, ele sempre vai dominar mais do que a cor verde, que é esse Vzinho. Mas na frente a gente vê outros exemplos, pessoal. Aí temos a recessividade. A recessividade, ela é definida pela ausência do alelo dominante. É quando tem só letras minúsculas. Aí nós temos aqui o exemplo, ó, Vzinho e Vzinho. Que lá, quando vocês pesquisaram sobre Mendel, Mendel usou como exemplo as ervilhas, né? As ervilhas verdes e as ervilhas amarelas. Aí, esse exemplo é mais voltado para Mendel. Aí a gente vê aqui, ó, Vzinho e Vzinho. O Vzinho, ele corresponde à cor verde. Então, quer dizer que eles são recessivos. Tanto o primeiro alelo como o segundo alelo. Pronto. Homozigoto. Acho que vocês já ouviram falar desse nome feio, mas ele é caracterizado quando os dois alelos de um gene são idênticos. Por exemplo, não tem Vzão e Vzão. Aliás, Vzão e Vzinho. É só Vzão e Vzão e Vzinho e Vzinho. Ou seja, ou ele é totalmente dominante, ou ele é totalmente recessivo, ok? Heterozigoto. O heterozigoto é quando eles são diferentes. Um é maiúsculo e outro é minúsculo. Ou seja, um é dominante e o outro é recessivo. Vzão e Vzinho, pronto. O genótipo, Vzão e Vzinho, ele é heterozigoto. E o Vzão é, ó, voltando, homozigoto. O fenótipo, ele é definido como expressão de um gene. Por exemplo, o fenótipo é que vai dar a característica estética da pessoa, vamos dizer assim. A cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Vamos dizer, o seu pai tem os olhos azuis e sua mãe tem os olhos castanhos. Se o seu pai for dominante, né? Lá no DNA dele, ele for dominante, você, como filho, tem uma grande probabilidade de ter os olhos azuis, certo? Lá, quando sua mãe gerou você, ele vai ter uma grande probabilidade de ter esses olhos azuis. Olha só, aqui eu tenho um exemplo. O fenótipo pode ser influenciado pelo meio ambiente, por exemplo, a cor da pele humana se altera quando exposta ao sol, alterando o fenótipo. Porém, outras características não sofrem influência do meio ambiente. Por exemplo, o tipo sanguíneo. Por exemplo, eu nasci com o sangue tipo O positivo. Eu posso fazer o que for, que eu nunca vou mudar o meu tipo sanguíneo. Já a cor da minha pele, eu nasci quase transparente. Não é nem branca, é quase transparente. Mas se eu levar um solzinho, eu vou ficar morena? Não, vou ficar vermelha, né? Mas se altera, mas depois de um tempo a cor da pele volta à sua cor original. Ok? A gente pode ficar bronzeado, mas não vai dizer, eu vou levar um sol, vou ficar bronzeado. Não é para sempre. Se eu deixar de ficar no sol, eu não vou ficar morena. Vamos lá. Pronto, lei de Mendel. Olhem só. Mendel disse, ele fez um cruzamento de uma ervilha amarela com ervilha verde. Saiu todos amarelos, porque lá atrás a gente viu que a corzinha amarela aqui, ó, ela é dominante. Ela é Vzão. E o verde, ele é recessivo, ele é Vzinho.
Ou seja, o amarelo, por ser vezes, não é dominante, aí são todos amarelos. Mas lá na frente, quando eu cruzar novamente, eu posso ter os recessivos, que é o verde. Entenderam? É o que eu disse. A gente pode não ter, por exemplo, a característica do nosso pai e nossa mãe, mas a gente pode ter dos nossos avós, dos nossos tio-avós, bisavós, e assim vai. Então, pessoal, não é porque fulano é dominante que não, mais para frente não pode mudar. Não pode mudar essas características. Pronto, olha só. Algumas coisas podem ser recessivas e outras podem ser dominantes. Por exemplo, eu botei aqui 2 exemplos, que é a miopia. Quem aqui usa óculos vai saber o que é a miopia. A miopia é uma deficiência lá no globo ocular, que a pessoa não consegue manter o foco para longe, não enxerga bem definido os objetos de longe. Pronto. Aí aqui até ele mostrou aqui a figurinha desfocada. Então, a miopia ela é recessiva. Ah, professora, por ela ser recessiva, é difícil eu ter essa característica da minha mãe, por exemplo. A minha mãe tem miopia. É mais difícil eu ter? Não. Tem as chances do mesmo jeito. É igual lá da ervilha. Mas na frente as chances são praticamente as mesmas. Aí nós temos aqui o albino. Uma pessoa albina, ela nasce sem o pigmento da pele e do cabelo. Podem ver que a pessoa aqui, ó, você não pode dizer se essa pessoa é branca ou morena, a raça parda, né? Ela pode ser uma morena albina. Tem a morena albina. A negra albina também. Ela nasce sem o pigmento da pele, sem o pigmento, sem a cor realmente, e o cabelo e as sobrancelhas e qualquer pelo do corpo vai nascer sem cor, branco. Não é galego, é branco, certo? Aí nós temos aqui a hemofilia e o daltonismo. Professor, o que é hemofilia? Eu acredito que vocês já devem conhecer pessoas que têm grande facilidade de sangrar pelo nariz, certo? Essas pessoas, elas têm um probleminha vascular. As veias deles são bem fininhas, aí até o próprio calor pode fazer essas veias estourarem, certo? Isso também é recessivo. Nem todas as pessoas têm probabilidade, mas têm a chance de ter a hemofilia. Daltonismo, pessoal, prestem atenção, daltonismo são pessoas que não conseguem enxergar a cor vermelha e verde. Se você for fazer um exame de vista, quem aqui já fez, pode ter certeza que o médico passou lá uma folha ou uma tela que tem as cores vermelho e verde para ver se você enxerga. Porque ali ele vai ver se você é daltônico. Então, aqui também é recessivo, ok? Pronto. Alguma dúvida, meninos? Vocês passaram a aula toda calada. Deixa eu mostrar aqui a vocês a atividade. Eu vou colocar lá no grupo de vocês, essa atividade é aqui, ó. Então, olhem só. Primeira questão, eu vou aumentar aqui. Todo mundo tá vendo? Estou esperando vocês falarem. Sim. Eu vou colocar essa atividade aqui lá no grupo. Vamos fazer a leitura aqui, pessoal. Copie no quadro abaixo no seu caderno, depois complete com as respostas corretas. Observe no caso, os genes do quadro abaixo, escreva se são combinações homozigotas e heterozigóticas. Aí eu vou mandar lá a tabelinha, a explicação lá no grupo de vocês, e vocês podem ir lá fazer a pesquisa de vocês, ó. Azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, cezão, cezão, dedão, dedinho, cezinho, cezinho. Aí vocês vão classificar cada um como um homozigota
e heterozigota, ok? Segunda questão. Qual é o nome dado a um gene que, quando presente em dose simples, ou seja, quando ele é simples, determina as características físicas? Eu falei sobre isso agora há pouco. Indivíduo, terceira questão, indivíduo que possui genes diferentes para uma característica, ou seja, quando eles são diferentes dos genes. Quarta questão. A figura mostra um casal, o casal Lopes, e os seus filhos. O senhor e a senhora Lopes têm ambos os olhos castanhos. E dos seus filhos, apenas a filha número 2 tem olhos azuis. Então, apenas a filha número 2 tem o olhinho azul. O restante nasceu com o olho castanho. Aí ele quer saber: o senhor e a senhora Lopes são homozigotos ou heterozigotos? Por conta dessa filha do olho azul. Vocês vão lá na explicação, dá uma olhadinha sobre a questão do homozigoto e heterozigoto e vai responder se eles são e por que são, tá bom? São 4 questões. Vocês têm até terça-feira para entregar, tá certo? E na quarta-feira a gente faz a correção, tá certo? Na quinta eu vou receber as atividades. Aí na quarta-feira que vem a gente volta aqui, tem nossa aula, para a gente fazer essa correção, tá certo? Bem, eu disse que ia ser rapidinho a aula. Ai, a minha rinite tá aqui me atacando, meninas. Vamos lá. Deixa eu parar aqui.